Shalom, meu povo, bom dia. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Vamos aí, né, para a nossa última ministração dessa semana aí acerca da libertação infantil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre blindando as gerações, né? Uma aula simples que o Senhor colocou no nosso coração para hoje, mas que eu creio que o Senhor irá ministrar muito no nosso coração. E aí, hoje eu não estou aqui com o Cassiano para me gastar ele, eu vou gastar a profeta Andréia, pedindo ela para orar para nós. Amém. Vamos orar então, amém? Pai, em gratidão, Deus, nós entramos na tua presença, Senhor, com o coração cheio de alegria por tudo que o Senhor fez nesses dias, Deus, e com a convicção de que esta obra somente começou. Deus, estamos diante da tua palavra que será lançada, Deus, e só o Senhor conhece o tipo de solo aonde essa semente vai cair. Mas eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que cada coração seja preparado, Deus, para receber essa semente. Deus, para que essa semente cresça e dê frutos. Que cada coração, Deus, esteja pronto para ser ativado e movido pelo Senhor naquilo que o Senhor tem predeterminado sobre a vida, Deus, de cada um. Guarda, Pai, em nome de Jesus, cada casa aqui representada. Deus, cada filho teu que está assistindo, seja agora, Deus, ou aqueles que assistirão depois, que eles sejam, Deus, envolvidos numa atmosfera de proteção do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Com tudo aquilo, Deus, que eles representam nesta terra. Que tudo seja guardado, protegido, escondido por ti. Deus, que no meio, Deus, dessas batalhas espirituais que estamos enfrentando, Senhor, que não haja danos, que não haja perdas, mas pelo contrário, Senhor, que seja, Deus, acrescentado sobre a vida de cada um os despojos, o crescimento, o avanço do teu reino, Pai, em nome de Jesus. Que cada casa aqui seja impactada. Deus, que cada casa aqui, Senhor, assuma o seu lugar, o lugar de avanço que o Senhor tem para cada um. Deus, que Arielle, Senhor, Cassiano sejam guardados. Esses dias, Deus, sejam dias de colheita na vida deles, de tudo aquilo que eles têm plantado, Deus, sobre nós. Que haja crescimento, que haja ativação sobre eles, Deus, de novos dons, de novos talentos, de novas estratégias. Que a mentalidade, Senhor, deles seja ampliada e que eles possam experimentar de uma forma poderosa e abundante, Senhor, o novo que vem do céu. Apresentamos também, Deus, a vida do apóstolo Éder, a sua casa. A vida, Deus, da apóstola Lu, Senhor, da Micaela, do Ariel. Deus, tudo aquilo que eles representam nessa terra, que eles sejam guardados, Senhor. Que eles sejam ampliados. Deus, mas que acima de tudo, Senhor, eles sejam cada vez mais boca do céu nessa terra e nessa geração. Deus, nessa sexta-feira, nós levantamos altares, Senhor, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Deus, como eu já falei hoje, eu quero louvar o teu nome, Deus, porque o Senhor tem nos incluído nos teus planos. Obrigada, Deus, porque o Senhor teve projetos acerca desse tempo e desta geração. E o Senhor nos incluiu nesses projetos. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por confiar a nós partes do teu reino. Que tudo isso, Senhor, seja para glorificar o teu nome, Deus, e para expandir o teu reino nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, então, vamos dar início aí, né? Obrigada, profeta, pela oração. Vamos falar um pouquinho da passagem que está em Atos, capítulo 3, e nós vamos ler do 1 ao 8. Atos, capítulo 3, do 1 ao 8. É um texto bem conhecido, mas o Senhor, ele falou muito ao meu coração acerca, né, desse tema, com base nesse texto, e nós vamos, na verdade, ele é a base de toda a nossa aula, e nós vamos discorrer ele hoje. Atos, capítulo 3, do 1 ao 8, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando. Quando nós pegamos o contexto desse texto, né, algo já me chama a atenção, porque esse homem ele era conduzido desde a infância à porta do templo. Mas como o tema da nossa aula é blindando gerações, talvez você se pergunte assim, o que isso tem a ver com blindar geração? Você vai entender, queridos. Mas o que significa a palavra blindar? Se você está anotando, anote aí. Blindar significa tornar-se resistente, imune, proteger, guardar-se, resistir, cobrir e defender. Esse é o significado da palavra blindar. Mas eu quero dar o ponto de partida aqui na nossa aula te perguntando: o que você tem? Olha que interessante. Pedro e João, eles disseram assim, olha, Pedro disse, né? Eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que mais nós ouvimos falar quando o assunto é libertação infantil em específico, que é o que estamos tratando aqui essa semana, nós ouvimos as pessoas dizer, não tenho tempo, não tenho habilidade, não tenho paciência, não tenho criatividade. Mas hoje o Senhor, ele nos convida a olhar para o que você tem. Sabe por que nós precisamos olhar para o que nós temos? Porque é a partir do que você tem que Deus fará algo para essa geração. Talvez você não tenha habilidade, né? Nós ministramos as crianças aqui, usamos os visuais, né? Montamos ali os visuais e para ser algo lúdico, porque a criança ela aprende vendo, né? E talvez você não tenha tanta habilidade assim para formar um visual. Queridos, eu sou péssima nisso. Eu não sei fazer um desenho de palitinho, para você ter ideia. Tudo que eu corto torto. Mas olha que interessante. O Senhor sempre terá junto com Pedro um João. Pode ter certeza disso. O Senhor sempre levantará para Pedro um João. E eu não tenho habilidade nenhuma em fazer visual, mas eu sou criativa para montar história. Aí você me dá um copo. Eu monto uma história para uma criança e falo para ela da palavra de Deus com um copo. Mas não me dá um visual para fazer, não. Mas aí o Senhor vem levantando pessoas e eu falo, olha, eu queria tanto fazer esse visual que você monta para mim. Gente, é um povo que só de olhar já consegue fazer. Sabe, profeta André? E o Senhor começou muito a ministrar o meu coração acerca disso. Você pega o decorrer da palavra de Deus. Deus, ele levantou para Moisés, que não sabia falar, ele levantou Arão. Deus levantou para Elias, Eliseu. Deus levantou para Pedro, ele levanta João. Então, entenda isso no seu coração. Talvez a sua desculpa não é o que você não tem. Porque para aquilo que você não tem, Deus levantará outro que tenha para caminhar junto com você. Isso não pode ser uma desculpa para que você não alcance o coração dessa geração. Então, eu vou te fazer essa pergunta de novo. O que você tem? E é a partir do que você tem que Deus vai usar. O povo estava reunido no monte. Jesus estava ministrando ali o sermão do monte. E Jesus pergunta para Filipe assim: o que você tem? Senhor, nós não temos nada, mas tem uma criança ali, um menino, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Queridos, você imagina, de 5 pães e 2 peixinhos se transformar quase 9 toneladas de pão para quase 20 mil pessoas? Você já imaginou isso? E você já parou para pensar que quando você pega o contexto daquele texto ali, Jesus dá graças ao Senhor pelo que ele tem.
pelo que estava sendo apresentado diante do Senhor. Jesus coloca nas mãos dos discípulos e a partir dos discípulos ele vai impartindo. Então, queridos, a desculpa não é o que não temos. Você está disposto a entregar a Jesus o que você tem? Porque é do que você tem que Jesus multiplicará, impartirá. Entenda algo, nada para o Senhor é sem valor quando tange ali a questão do reino. O que você tem? E é o que você tem que o Senhor vai usar. Guarde isso no seu coração. Mas quando pegamos aqui o contexto de Atos 3, ali no versículo 2, olha que interessante. A palavra vai dizer, queridos, que havia homens que conduziam aquele coxo, aquele homem, à porta do templo diariamente. Queridos, isso aqui mexeu muito com o meu coração quando eu estava buscando no Senhor aqui acerca dessa aula. Queridos, Pedro e João, os homens que levavam o coxo, e o coxo sabia o caminho. Ele sabia a trajetória certa, o caminho correto de chegar até o templo. Só que sabe qual é a diferença entre o coxo e os homens que o levavam? Era que os homens que o levavam entravam no templo, mas o coxo ele sempre ficava à porta do templo. E ficar à porta do templo, queridos, não quer dizer que ele está dentro do templo. 5 metros de distância, ou 500, ou 5.000 metros de distância é a mesma coisa para quem não está dentro. Aquele coxo, queridos, ele estava sendo conduzido diariamente à porta do templo. E, infelizmente, esse é o retrato da nossa geração. Nós nos acostumamos a conduzir essa geração até a porta do templo. Mas essa geração está com as pernas fracas. Por quê? Porque nós olhamos para ela, damos a ela o que elas acham, o que eles acham que eles precisam. Mas a realidade é que essa geração ela não precisa mais de pequenos presentes, de pequenos agrados, não. Essa geração ela precisa de pessoas que para a porta do templo, que se posiciona à porta do templo e diz: levanta e anda. Essa é a realidade. Essa geração, ela tem estado assim paralisada à porta do templo. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se contenta com essa geração à porta do templo. E talvez essa aula hoje vai te confrontar um pouco, porque o Senhor quer essa geração dentro. Veja a característica do texto e vê se você não consegue assimilar isso. É uma geração, assim como aquele coxo que conhece o templo, o pastor do templo, as canções do templo, a liturgia do templo, mas não conhece o dono do templo. Nós, queridos, não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar, queridos. E eu vou te dizer uma coisa. Eu e a pastora, a profeta Andréa, estava conversando anteontem no WhatsApp. E ela me falou algo que também é um princípio dentro do meu coração. Eu acredito que tenha pastores aqui, e às vezes os pastores, eles acreditam que quando eles recebem os pais para pastorear dentro das igrejas, ali faz, né, a declaração, aquela pessoa se une ali àquela família da fé, ele ora por aquela família e coloca ali como se a criança já estivesse dentro daquela oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a criança também é a ovelha do seu rebanho. A criança também, e sabe, profeta André, uma coisa que mexe comigo, e eu observo muito isso quando eu vou na igreja. Sabe quando a pessoa entra na igreja, entra a família ali na igreja, tá o pai, a mãe e a criança? Aí o diácono que está na porta da igreja vai lá, pega na mão dos pais, paz do Senhor, irmão. Pega na mão do pai, paz do Senhor, irmão. E a criança passa desapercebida. Queridos, isso mexe muito comigo. Você sabe por quê? Porque a criança, ela também faz parte do rebanho. Então, o corpo diaconal daquela igreja, ela precisa se abaixar ao nível da criança e falar paz do Senhor. E talvez, no histórico desse coxo aqui, ele também, talvez, alguns se abaixavam para dar paz ao Senhor, mas durante toda a vida daquele coxo, ninguém disse, levanta e anda e vamos conosco para dentro do templo.
Queridos, nós precisamos de olhar para essa geração com o olhar de Cristo. Essa é uma responsabilidade nossa. Olha que interessante. Esse coxo, ele estava assentado à porta do templo e pedia esmolas. A palavra diz assim, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. O homem, queridos, aquele homem, ele era colocado à porta do templo e ele pedia o que ele achava que precisava. Ele achava que ele só precisava, que ele era só digno de receber o que sobrava, ou de receber as migalhas que aquelas pessoas podiam entregar para ele. Ele pedia o que achava que precisava. E até quando nós seremos assim? Nós nos contentaremos em deixá-los sentados à porta do templo. Quando eu falo sobre isso aqui, me lembra muito do jovem que era cego, lá em João 9, né? O jovem que era cego e que Jesus passa barro nos olhos dele e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Ele volta vendo, né? Siloé significa o enviado, né? O tanque dos apóstolos ali. E ele volta vendo. E é interessante que quando ele volta vendo, todo mundo quer questionar. Quer dizer, enquanto o cara era cego, ele não incomodava ninguém. Ninguém olhava para o homem. Mas o homem, Jesus curou o homem veio a enxergar. Todo mundo queria saber a história do homem. E eu fico assim, Senhor, o Senhor é demais. E aí vem o povo, vem os sacerdotes, vem os mestres da lei, todo mundo quer ouvir a história do homem. E chega no ponto dessa que eu falo assim, gente, mas eu já contei para vocês o que aconteceu. Eu era cego e agora eu vejo. Só que você sabe o que me chama a atenção ali, profeta André? É quando chegam os pais. Quando chegam os pais, eles vão perguntar para os pais: esse menino é seu filho? Esse homem é seu filho? Ele realmente era cego de nascença? Os pais dizem: eu sei que ele é meu filho, que ele era cego, agora como eu vejo, eu não sei. Ele é maior de idade, você pode perguntar para ele. O texto vai continuar dizendo assim: e eles responderam assim, porque todos aqueles estavam sendo ameaçados de não poder mais frequentar o templo por causa da história do cego, porque acreditavam em Jesus. Você sabe o que é que me chama a atenção ali? Os pais estavam mais preocupados em estar dentro do templo do que com o filho que agora podia entrar dentro do templo. Durante toda a vida dele, ele era cego, ficava para fora do templo, porque pessoas defeituosas não podiam entrar dentro do templo. Mas agora Jesus dá a ele a oportunidade de fazer parte da família da fé. E a preocupação daqueles pais é: eu não posso ficar fora do templo, mas o filho passou a vida inteira sentado na porta do templo. Queridos, aonde estão seus filhos? Aonde estão seus filhos? Você já parou para pensar que às vezes nós estamos nos movendo em tantas coisas, nos movendo em tantas liturgias, e talvez os nossos filhos estão famintos daquilo que você está se fartando todos os dias dentro do templo? Essa é uma realidade, queridos, e é dura de ser confrontada. Mas, às vezes, lá no nosso prédio local, eu fico observando quando as crianças, elas, às vezes, entram, né, para dentro da sala ali que vai ser ministrado. E, queridos, eu não faço ministrações para entreter uma criança. Não, nós ministramos as crianças, pregamos a palavra de Deus para elas. Mas tem algumas crianças que elas não querem, profeta, ficar dentro da sala. Tem horas que elas querem ir para os pais, e imediatamente os pais se levantam e levam ela de volta e quer forçar aquela criança a ficar lá porque eles precisam prestar atenção no culto. E sempre eu confronto isso, eu falo: a sua criança não te dá problema, filho. Sua criança, ela precisa te dar fruto. Ela não é o problema que te impede de ouvir a palavra de Deus. Talvez você não tenha sido boca profética na vida dela a proclamar a palavra de Deus. E nós precisamos, queridos, de sair desse amoldar do sistema, do amoldar da liturgia. Meu pastor tem hora que fica doido comigo.
Eu falo sobre isso, eu falo, o Espírito Santo, ele é o líder da igreja, é claro, tem toda a organização do culto. Mas e se o Espírito Santo decidir pegar aqueles que estão sentados à porta do templo e trazer para dentro? Qual será a nossa reação, queridos? Qual será a nossa reação? E você sabe o que significa uma geração sentada à porta do templo? É uma geração que tem vivido de entretenimento. É uma geração, queridos, que está à porta do templo e não está dentro, mas aquilo que se passa do lado de fora do templo tem trago entretenimento para as nossas crianças e adolescentes. E elas estão ali, queridos. Elas, como eu disse, elas conhecem o templo. Elas conhecem o pastor do templo. Talvez ela já até entrou num mecanismo de dizer a paz do Senhor, irmão. Talvez ela cante as canções do templo. Mas o seu coração ainda não está firmado no dono do templo. Nós não podemos nos amoldar com isso. Eu vou repetir, a responsabilidade dessa geração é nossa. E talvez eu esteja falando aqui e você está aí lembrando de muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes que hoje precisam do seu levante e ande. Quando nós estávamos fazendo o curso de libertação adulto, chegou uma pastora para a gente na nossa última turma e ela nos procurou porque ela tinha uma célula e sempre nessa célula dela, uma criança ficava terrivelmente endemoniada e ela já não sabia mais o que fazer. Com a mente muito religiosa, ela achava inadmissível ela estar pregando a palavra de Deus e uma criança ficar endemoniada. E aí, quando ela chegou para nós, ela foi para uma aula do nosso curso de libertação adulto, que é onde formamos pessoas para trabalhar com libertação. E aí ela se deparou com Deus dizendo para ela assim, que ele colocou aquela criança lá e o Senhor permitia com que aquela criança ficasse endemoniada para despertar o coração dela. Porque o problema daquela célula não era a criança, o problema era ela. E Deus queria tratar o coração dela acerca das crianças, para que ela entendesse que o coração de Deus chorava a respeito daquela criança e que ninguém olhava para aquela criança. E veja o que o Senhor fez. O Senhor incomodou ela com o demônio que estava ali aterrorizando a vida da criança. E o que ela procurava era a solução para que aquele demônio parasse de interromper a célula dela. E o Senhor levou o olhar dela para um outro lado. Eu não quero que você se preocupe com o demônio que está aterrorizando a criança. Eu quero que você se importe com a vida daquela criança. Porque para o Senhor, queridos, a vida de um pequenino vale muito. Para o Senhor, a vida de uma criança vale muito. E deixa eu te dizer uma coisa. E aí, mais uma vez, pontuando aqui a minha conversa com a profeta Andréia. Queridos, nós ministramos crianças aqui para que elas, não é só para que elas sejam entretidas, mas é para que elas recebam o Espírito Santo. É para que elas falem em línguas. É para que elas curem os enfermos. É para que elas, queridos, tenham os seus dons ali vivos dentro delas. Para que elas sejam resposta para outras crianças. Queridos, nós precisamos de entender, eles não são uma geração frágil, eles são uma geração forte, mas nós o colocamos em fragilidade. Por quê? Porque nós não nos posicionamos acerca deles. E aí, o texto aqui, ele vai continuar nos dizendo que Pedro, fitando juntamente os olhos com João, disse, olhe para nós. E ele os olhava atentamente. E eu coloquei aqui, assim, o título dessa parte. Homens e mulheres com a unção de Pedro e João. Queridos, o que o Senhor espera de você é que você fite os olhos naqueles que tantos têm deixado de olhar. O que o Senhor quer, queridos, é que o que essa geração precisa é de pais que tenham visão,
e que se preocupe em olhar para essa geração e ver que essa geração ver em você o olhar de Cristo. Queridos, eu tenho, como diz aqui, a gente brinca muito, né? Eu e a minha mente kids. Eu fico pensando aqui, quando eu analiso esse texto, Pedro, João, se agachando, porque o homem era coxo, ele não ficava em pé. Isso me aponta muito, queridos, para o ministério infantil. Eles abaixando ali, olhando dentro dos olhos daquele coxo, e falando, e aquele coxo de cabeça baixa, porque o coxo não tinha dignidade. O coxo, queridos, ele não olhava nos olhos de ninguém. Isso vai me dizer muito, profeta Andréia, da rejeição que aquele coxo vivia durante toda a vida dele. Porque, queridos, uma criança rejeitada, ela não consegue olhar nos olhos. Ela não se sente digna de olhar nos olhos de ninguém. Ela é insegura. Pode observar isso. Talvez você é um adulto que não olha nos olhos de ninguém. Isso pode apontar duas coisas: ou rejeição ou uma falta de caráter. Pelo perdão da palavra, mas é a realidade. Talvez até hoje você não conseguiu olhar nos olhos de ninguém, mas hoje o Senhor, Ele está nos trazendo isso. Você pode olhar nos olhos de alguém e olhar atentamente. Queridos, eu imagino aquele corpo, estendendo a mão com a cabeça baixa, falando: esse é só mais duas pessoas que eu irei pedir esmola. Mas naquele dia, o histórico era outro. A ação era outra, o mover era outro, porque naquele dia Deus colocou dois homens com um olhar de amor. Deus levantou dois homens com o olhar de Cristo. E eu gosto de dizer, né? João é o discípulo do amor. Pedro e João abaixam a altura daquele coxo. Ele fala naquele coxo, fita os olhos. E ao fitar os olhos naquele coxo, ele não só fita os olhos. Ali, queridos, ao restabelecer do relacionamento, ele olha nos olhos do coxo, o coxo olha nos olhos dele, e ele diz: olhe para nós. E será o que aquele coxo viu? Será o que aquele coxo viu, queridos? Você sabe o que aquele coxo viu? Ele viu Jesus. Os nossos olhos precisam expressar Cristo para essa geração. Os nossos olhos precisam representar Cristo para essa geração. E aí eu me lembro muito da fala de João Batista. Ele vai dizer, né? Eu não sou o Messias, mas eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo, ele se apresenta à noiva. Ele se achega à noiva. Quando João ele está expressando, eu sou o amigo do noivo, porque o amigo do noivo quer dizer aquele que leva a carta, que leva o presente. Ele é aquele que fala acerca do noivo, mas ele não é o noivo. Mas ele faz com que a noiva se apaixone pelo noivo. Mas ele diz: mas importa que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me esconda. O que João está dizendo, e no contexto aqui do coxo, o que eles estão dizendo: olhe para nós, mas veja a Cristo. Sabe o que é ser amigo do noivo? É não adulterar com a noiva, mas é fazer com que a noiva todos os dias se apaixone pelo noivo. E o que João e Pedro estão fazendo aqui é dizendo para esse coxo: olhe para nós e veja Cristo, porque ele te amou primeiro. Essa geração, queridos, ela precisa entender isso. Olhe para Jesus, porque ele te amou primeiro. Nós precisamos, queridos, nos mover de íntima compaixão. E nos mover de íntima compaixão não é apenas, profeta André, eu estender a mão e falar: ô Senhor, abençoe essa geração. Isso para mim vai mais para um movimento farisaico do que para um movimento de íntima compaixão. Se mover em íntima compaixão é eu pegar aquela pessoa e falar assim: eu te arranco dos lugares, das prisões onde você está e te trago para o reino. Então, queridos, nós precisamos de nos mover de íntima compaixão por essa geração. Além, queridos,
Claro, interceder é importante, eu não tiro, né, a importância disso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais do que isso. Quando o Senhor ele me chamou para o ministério infantil, queridos, Cassiano contou aqui a experiência dele, né? Deixa eu te contar a minha. Queridos, eu não tinha paciência nenhuma com criança. Eu detestava. Tinha a criança e a Arielle repelia, sabe, profeta André? O negócio era ruim demais. Até para conversar com a criança, o trem dava ruim demais. E aí, durante 3 anos, o Senhor falando comigo sobre o ministério infantil, eu falo, Deus me livre, isso não é coisa de Deus, não, isso é coisa de Satanás. Não é para mim. E aí eu frequentava a célula, era meio desviado. Meio desviado significa o quê? É que eu estou até na igreja, mas eu não quero estar na igreja, sabe? Então tinha uma célula na casa da minha mãe e eu morava na casa da minha mãe. E eu me sentia na obrigação de estar na célula, profeta André. Então eu estava na célula, mas eu não queria estar na célula. E aí, um dia, a gente estava lá na célula e tal, e tinha uma menina que pensa, sabe aquela pessoa com o coração apaixonado por criança? Eu olhava para ela assim, para mim, na minha visão, ela era doida. Porque, queria dizer, essa menina, ela levantava no domingo, 7 horas da manhã. Minha mãe mora numa vila, né? Numa vila bem de tráfico mesmo, de drogas, aquela coisa toda. Essa menina levantava às 7 horas da manhã, sozinha, profeta André. Ela juntava, ela passava naquela vila inteira, juntava mais de 50 crianças e levava essas crianças para a igreja no domingo de manhã, sozinha. E uma dessas crianças era meu filho. Eu sempre olhava para ela e falava assim, Deus te abençoe. Mas eu nunca me movia para ajudar ela. E aí ela levava aquelas crianças, e eu falo que aquela menina ela foi agente de Deus para plantar o evangelho no coração do meu filho. E aí, um certo dia, ela estava na célula e ia começar ali na sede do nosso ministério, um treinamento para o Ministério Infantil. E ela foi feliz. Sabe aquela história que o Cassiano contou ontem, das marcas de amor? Queridos, aquela menina tinha marcas de amor. Ela sentou o profeta André com 10 minutos. Ela falou, nós precisamos de pessoas que se importem com as crianças. Mas a fala daquela menina foi entrando no meu coração e eu comecei a chorar desesperadamente. E eu não conhecia Jesus. E eu pegava e eu olhava para o Senhor assim, desde mim, eu falava, por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? E aquela menina levantou da célula e foi embora. Ela foi ali para dar aquele recado. E ali eu chorava compulsivamente. E ali, uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falando comigo claramente, Ele falou comigo, você vai deixar as minhas crianças morrer? Porque você sabe que eu tenho te chamado. Profeta, eu comecei a chorar naquela cela desesperadamente. O povo que estava ali não entendia o que estava acontecendo comigo, e nem eu entendia. E eu falava com o Senhor assim, tá bom, eu não sei o que eu tenho que fazer não, mas eu vou fazer. Procurei aquela moça e falei com ela chama Patrícia, hoje ela mora em Portugal. E eu falei com ela assim, ó, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas quando você falava, sabe aquela questão dos discípulos no caminho de Emaús? Quando você falava, o meu coração queimava. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer. É só você me ensinar. Queridos, aí que veio o meu espanto. Olha isso. Ela virou para mim e falou assim, Arielle, tem 3 anos que o seu nome está atrás da minha porta e eu tenho orado para que Deus te incomode para o ministério infantil. Porque eu vejo esse chamado na sua vida. Queridos, quando aquela mulher falou aquilo, eu falei, 3 anos que uma pessoa ora por mim. Pai, eu nem sou digna disso. E ela começou a ministrar meu coração com aquilo. Ela falou assim, talvez você possa olhar para você e não ver nada que possa ministrar a vida dessas crianças. Mas Deus está te chamando. E aí o Senhor começou a me lembrar de todos os sonhos. Quer dizer, eu tive sonhos que eu entrava em uma vila dentro de uma casa e eu precisava tirar crianças de gaiolas. E aí eu tinha que entrar naquela casa, tinha um guardião naquela casa, só que eu estava dentro de um carro, profeta Andréia. Eu nunca vou me esquecer desse sonho. Eu estava dentro de um carro vermelho e tinha um homem muito
forte, sabe? Que dirigia aquele carro. Estava eu, meu filho e o meu esposo, que eu ainda nem conhecia. E eu estava dentro daquele carro e demônios rodeavam aquele carro. Quando demônios rodeavam aquele carro, aquele homem travava as portas do carro. E em um determinado momento ele destravou as portas do carro e disse: vai, essa é a hora. E eu saía com meu filho, pegado pela mão, e eu falava: essa é a estratégia, nós vamos entrar dentro dessa casa, passar por debaixo do balcão, que aquele guardião está prendendo aquelas crianças. Nós vamos destrancar as gaiolas e vamos libertar aquelas crianças. Só que quando eu chegava lá, profeta André, não eram só as crianças que estavam presas, eram as crianças e os seus pais que estavam presos dentro daquelas gaiolas. E a gente tirava aquelas crianças e os pais de dentro das gaiolas e levava para aquele homem que estava dirigindo o carro. E aí o sonho era nítido, né? O carro é o meu ministério. O homem que dirigia era o Senhor. E o Senhor estava me chamando para a libertação, tanto adulto quanto infantil. E a partir dali, o Senhor começou a conduzir acerca disso, e, queridos, eu virei líder de célula, caminhando com aquela moça, eu ministrava no Ministério Infantil. Isso me emociona, sabe, queridos? Eu comecei a ministrar no Ministério Infantil e o Senhor começou a nos aperfeiçoar. E aí, deixa eu te mostrar uma coisa. Essa é a capa da nossa apostila do Ministério Infantil. Aqui está uma criança presa dentro de uma gaiola. Mas na antiga, deixa eu ver, o desenho não está nessa aqui. Na última parte, tem uma criança fora da gaiola e não fui eu que dei ideia para essa capa. Essa capa foi o meu sonho que o Senhor colocou no coração do Cassiano, que deveria ser a capa da nossa apostila. Então, queridos, nada, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm sonhado, tem pessoas aqui que o Senhor tem falado. O que eu estou te dizendo aqui? Você tem uma palavra, e a palavra é: libere sobre essa geração um levante e ande. Libere sobre essa geração um levante e ande. E como eu disse para vocês na última ministração que eu fiz, eu fui uma criança, queridos, que foi abusada desde os meus 5 anos de idade. Hoje, 99% dos casos que eu pego é de crianças abusadas. Em certo tempo, chegou uma criança para mim que ela era abusada desde os 5 anos de idade. Essa criança, ela sofria abusos pelo seu pai. A mãe trouxe essa criança. Eu conto esse caso em várias aulas que eu ministro acerca do Ministério Infantil, com autorização dos pais. E a mãe chegou para mim e falou assim: ó, essa aqui é a minha filha, ela tem comportamentos estranhos e essa criança, ela é abusada pelo pai dela desde 1 ano de idade. Quando aquela criança, querida, ela entrou na minha sala, não se podia tocar nela, porque ela achava que todo mundo que iria tocar nela iria ser alguém que iria ferir ela. Então, já fica aqui a dica. Não chegue numa criança abraçando ela, você não sabe o histórico dela. Pergunte para ela: a tia pode te abraçar? E foi isso que eu fiz. Eu abaixei a altura dela, e aquela criança, queridos, ela era uma criança coxa. Não era na linguagem física, mas aquela criança ela já não podia caminhar mais pelas feridas que ela tinha. Eu abaixei a altura dela, não é muito difícil, porque eu sou baixinha, né? Mas eu abaixei a altura dela, olhei nos olhos dela e falei assim: a tia pode te abraçar? Na hora, profeta, ela olhou para mim e falou assim: a senhora vai me abraçar para me ferir também? Eu falei: não, a tia não vai te abraçar para te ferir. A tia quer te abraçar com o abraço de Jesus. Aí eu abracei aquela criança e ali eu comecei a trabalhar com ela. E aí nós temos uma ministração que se chama a dinâmica do ventre. Eu não sei se vocês já ouviram falar, onde nós vamos trabalhando os traumas desde o período gestacional. E tinha uma moça que ministrava comigo, que é a Eunice, ela toda doce. Essa moça, e essa dinâmica, ela é feita com a criança no colo. Então, ela se assentou no chão, pegou a criança no colo e colocou no peito. Quando nós começamos a ministrar ela, essa criança dormiu. E ela dormia, profeta, de uma forma assim que você sabia que aquela menina estava num lugar de shalom. Na hora que nós terminamos a ministração e no decorrer da ministração, se a criança ela sofreu alguns traumas, ela começa a reagir àquilo. E aí nós terminamos a ministração, ela reagiu bastante.
E aí, quando terminou a ministração, nós liberamos ela, ela foi para casa. No outro atendimento, nós pedimos aquela criança para fazer um desenho para nós. Ela desenhou assim, uma casa. E essa casa, ela fez vários quartos. E você vai, né, com o decorrer do tempo que a gente for, né, o Senhor for dando esses tempos para nós, a gente vai trazendo mais clareza para vocês, mas o desenho que, quando nós pedimos a criança para fazer o desenho, ela vai expressar como ela se vê dentro dela. E tinha vários quartos, ela fazia um quarto para os pais, um quarto para o cachorro, mas ela fez um quarto muito grande no centro daquela casa. E ela escreveu naquele quarto, Tia Eunice. Queridos, quando aquela criança fez o desenho do quarto, ela entregou para a Eunice, que administrava comigo. Ela olhou para o cantinho da sala e falou assim, Tia, hoje a senhora não vai me deitar no colo de novo, não? Aí a Eunice falou assim, oh, amor, essa foi a outra administração. Ela pegou e olhou para nós e falou assim, porque é desse jeito aqui que está a casa, que eu me senti no dia que a senhora me colocou no colo. Que ela estava dizendo, queridos, que ela sentiu segurança. E ali, queridos, quando ela disse aquilo para a gente, foi impossível segurar as lágrimas. Vocês estão vendo aqui a tia chorando, né? E foi impossível segurar as lágrimas, porque ela olhou para dentro dos nossos olhos e falou assim, eu nunca fui amada por ninguém, tia. Mas por vocês, eu sei que Jesus me ama. Queridos, o caso dessa criança mexe comigo até hoje. Porque aquela criança, ela era abusada por figuras de autoridade, por uma falta de sabedoria, por uma família disfuncional. Mas nós podemos olhar para aquela criança e dizer, levanta e anda. 5 anos de idade, foi aonde começaram a me abusar, e aos 5 anos de idade, nós pudemos paralisar o abuso na vida daquela criança. O que eu estou te dizendo aqui não é para mexer com o seu emocional. Não, de forma nenhuma. O que eu estou te contando aqui é que tem crianças e adolescentes que estão em um grito silencioso. Aquela criança gritava desde 1 ano de idade. Queridos, você imagina uma criança de 1 ano de idade recebendo a penetração de um homem adulto. Era o que aquela criança, sentia. Era o que aquela criança vivia. E naquele tempo o Senhor nos levantou para resgatar a vida daquela criança. Porque eu quero te dizer, queridos, eu não tinha habilidade. Eu achava que eu não tinha amor. Eu achava que eu não sabia conversar com aquela criança, mas as marcas de amor, o meu passado, curado nas mãos de Deus, foi ferramenta de trabalho. Então entenda, você que está aqui nos ouvindo nesses dias, você tem marcas de amor, o seu passado não foi em vão. O que você tem hoje? O seu passado curado nas mãos de Deus, que pode ser uma ferramenta de trabalho. Você pode ser uma voz profética na vida dessa geração para dizer, levanta e anda. Você pode, queridos, tomar essa geração por sua mão direita, assim como foi Pedro e João. A palavra vai dizer assim que Pedro e João tomou aquele homem pela mão direita e imediatamente os tornozelos daquele homem se firmaram. Sabe por que a nossa geração ela não tem caminhado, queridos? Porque nos falta força na mão direita. Isso aponta para a força, para a honra, para a lealdade, para a destreza, para a direção. Conduzir essa juventude, essas crianças, esses adolescentes ao caminho. E aqui eu quero falar para os pastores, as pastoras, as apóstolos, os profetas, os evangelistas que me escutam. Tem marcas de amor nas suas mãos. Entenda, entenda, você, queridos, você, pastores que me escutam, elas são parte do seu rebanho. Então não as abandone, não as deixe na porta do templo, não as deixe sentada pelo caminho. Certo tempo, um cego disse para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia, fique em silêncio, não fale nada, mas alguém chegou para aquele cego e disse, Jesus está te chamando. Imediatamente ele abandonou a capa, se pôs de pé e na versão judaica completa ele aproxima de Jesus e diz, me faça ver de novo. Sabe o que ele estava dizendo? Um dia eu já vi,
mas alguém furou os meus olhos. Me faça ver de novo. Me faça ver de novo, e talvez você seja a pessoa que Jesus está levantando nesse tempo para olhar para o cego, para olhar para o coxo, para olhar para o manco, para olhar para aqueles que estão cativos e dizer assim: levanta e anda, veja outra vez. Por quê? Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. O Senhor te ungiu para levar as boas novas. O Senhor te ungiu para abrir as prisões daqueles que estão cativos. O Senhor te ungiu para arrancar o manto de tristeza e colocar o véu da alegria sobre a cabeça dessa geração. O Senhor te ungiu para proclamar a liberdade aos cativos. Então, não negligencie isso. Aqui no nosso ministério local, eu estava compartilhando isso com a profeta Andréia. O nosso pastor local, o pastor Rony, ele tem o hábito, queridos. A gente até brinca, né, que quando as pessoas chegam na igreja, ele faz um striptease da armadura, sabe? Que ele fala, né, eu retiro as minhas armaduras na presença de vocês, eu abro mão das minhas armas para te dizer que eu sou Rony, o pastor Rony, e eu não usarei as minhas armas contra você, mas eu sou o pastor de vocês e eu te libero. E eu te trago para perto para cobrir a sua vida, para declarar diante dos céus, perante a terra, perante a igreja de Cristo, anjos, principados e potestades, que a partir de agora eu sou autoridade sobre a vida de vocês, e é extraordinário, porque ele abaixa ao nível da criança. E ele fala, e eu assumo a cobertura espiritual sobre você, e fala o nome da criança. Principalmente, queridos, as crianças que vêm de uma fase funcional. Ele remove as armaduras e diz, eu declaro, eu estabeleço a cobertura espiritual sobre você. Eu sou pastor da sua vida. Então, queridos, nós precisamos de nos posicionar para essa geração. Essa geração, queridos, elas precisam ser levadas ao entendimento que eles são parte do rebanho de Cristo e que o Senhor tem levantado pais, pastores, ministros com amor por essa geração. Geração de pés e tornozelos firmados, que sabe para onde está indo, quer cumprir o ide do Senhor. E a palavra vai dizer que em um salto se pôs em pé e passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando o Senhor. Isso vai apontar, queridos, que ele se tornou parte da família da fé. Queridos, você não tem noção de quantos dons as nossas crianças carregam. Certo tempo atrás, eu juntei ali com os Veio quanto tempo adolescentes, daqui lá de Uber, que aí eu os vim pensando adolescentes do na nosso vida. prédio, e estávamos ali, e o Senhor quis mudar toda a dinâmica ali, né? Eu sentei com eles, fiz um círculo, e comecei a falar com eles sobre o Espírito Santo e sobre os dons. Queridos meninos de 8, 7, 12 anos de idade, e aí eles pegaram e começaram a falar assim, tia, você acredita que um dia Deus me deu uma palavra profética para entregar para a amiga da minha mãe? Aí o outro disse assim, ô tia, um dia você estava lá atrás orando em línguas e Deus me deu a interpretação da língua que você estava orando. Queridos, eles só precisam de alguém que olhe nos olhos deles. Estão cheios de talentos, cheios de dons, e que às vezes nós estamos abrindo mão disso tudo. Nós precisamos de nos importar com essa geração. E aí eu quero partir aqui para o final dessa aula, com o texto. Eu gostaria que você abrisse, e nós vamos ler 3 textos específicos aqui. Salmo 127, versículo 4 e 5. Salmo 127, versículo 4 e 5. A palavra diz assim, como flecha na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com inimigos à sua porta.
Queridos, esse texto nós usamos muito, nós temos um workshop que se chama Flechas Incendiárias. E esse texto nós usamos para a base desse workshop. E quando você pega esse texto aqui, veja o modelo. O texto está dizendo assim, ó, como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Só que o guerreiro, queridos, para ter uma flecha e ter um arco, ele precisa de estar bem posicionado. Ele precisa saber qual é o destino profético que ele vai lançar aquela flecha que é o filho. E deixa eu te dizer uma coisa, o filho só atingirá o alvo do seu destino profético quando o guerreiro, quando o arqueiro, ele pega aquela flecha, aquele arco, ele puxa, ele traz para perto do peito. Porque, queridos, isso vai falar de relacionamento, isso vai falar de cobertura, isso vai falar de blindagem, isso vai falar de filhos que sabem quem são os seus pais. Ele traz aquela flecha para perto do peito e no tempo correto, na mira certa, no destino propício, já ali analisado muito bem por aquele guerreiro, ele solta. Sabe por que ele precisa soltar aquela flecha? E aí nós falamos sobre as flechas incendiárias, né? Que é aquela que tem o fogo na ponta. Você já parou para observar uma flecha incendiária, queridos? Ela vai chegar no lugar aonde ali é o alvo que ela precisa ser acertada, mas ela incendeia todo o ambiente aonde ela foi lançada. Mas isso só acontece quando pais, quando os pastores, quando os ministros dessas flechas sabem bem para onde vão direcioná-las e aprendeu a colocar fogo nelas. Elas não vão queimar sozinha, queridos. Elas precisam de alguém que dá direção, de alguém, queridos, que blinda, que as torna resistente, que as torna imune às falácias de Satanás, que as protege, que as guarda, que as faz resistente e que as ensina a se defender acerca daquilo que Satanás tem se levantado contra elas. Agora, eu começo a falar para vocês sobre o que é blindar uma geração. Isso é blindar uma geração. É ter pais que estão bem posicionados, que estão com seus pés firmados, que estão com o coração incendiado e que sabem incendiar os seus filhos. Queridos, entenda, os seus filhos só farão o que veem os seus pais fazer. Você queima, os seus filhos queimarão. Vocês amam, os seus filhos amarão. Vocês choram por uma causa, os seus filhos chorarão. Agora, se os seus filhos não estão com os olhos fitos, aonde os seus olhos estão fitos, eles não enxergarão o caminho. Nós somos, queridos, o espelho para essa geração. E a palavra vai dizer que feliz é o homem que enche a sua aljava dessas flechas. Eles não serão envergonhados. Por quê? Porque quando o pleitear, né, com os inimigos à porta, ou seja, aquela família está bem posicionada para guerrear contra os inimigos. Talvez você esteja me ouvindo aqui e fale, né? Ari, eu estou firme, eu estou caminhando, eu estou isso, eu estou aquilo, mas os meus filhos ainda não. Não se preocupe com isso. Porque a semente foi lançada. E eu quero te dizer algo, eu quero profetizar sobre a sua vida. A sua semente não será consumida. Ela dará fruto. Ela dará fruto e frutos permanentes. Pode ter certeza, queridos, que ali, dentro desse coração, ainda há a pólvora daquele fogo que foi lançado na infância. E no tempo propício, o Senhor incendiará esse coração. O Senhor queimará esse coração de tal forma, queridos, que você ficará assustado com como o Senhor usará os seus filhos. Eu creio nisso. Eu creio nisso e profetizo isso sobre a sua vida. Só não desista deles. Permaneça orando, permaneça intercedendo, permaneça profetizando. E assim o Senhor fará. Eu não sei se vocês conhecem o pastor Hernani Santos.
ele tem um chamado muito profético com crianças, né? Meu Deus, o Senhor falou para ele, né? Eu não quero que você entreta as crianças, só pregue e eu traduzirei na mente delas. E eu oro para que o Senhor faça isso comigo, sabe? E ele veio aqui em Belo Horizonte algumas vezes e eu tive a oportunidade de ir ouvir esse homem. Queridos, é uma coisa extraordinária. Queridos, eu vi com os meus olhos, assim, ó, na minha frente, crianças dormindo no colo e sendo batizadas pelo Espírito Santo. Crianças de 2, 3 anos, falando em línguas. A criança não sabia nem falar direito, mas estava lá falando em línguas. Mas eu também vi adolescentes que estavam sentados na cadeira. Queridos, você olhava para aqueles meninos, você não via vida. E em uma pregação, o Espírito Santo indo lá e tocando o coração daqueles adolescentes. Eles subindo e falando assim, eu não cria. Mas agora, e ele perguntando para aqueles adolescentes, o que você está sentindo? Eu não sei, eu só sei que o meu coração queima. Então, queridos, você que está me ouvindo aqui, ore ao Senhor, para que o Senhor te dê palavra com fogo, para que quando a palavra sair da sua boca, seja como um fogo. Hernani Santos, seja como um fogo que acessa ali, ó, o coração daquelas crianças, daqueles adolescentes e que incendeie, queridos. Você mudando a vida de uma criança, você muda uma geração inteira. Aí, mas não é só uma criança, mas quando você pega o texto lá da vida ali, quando Raquel, né, tá grávida de Raquel? Não. Esqueceu, eu sempre confundo as mulheres, mas que tá grávida de Jacó e Esaú. Ela tá grávida ali e o Senhor fala para ela, existe dentro do seu ventre duas nações. Duas nações guerreiam dentro do seu ventre. Queridos, você tocando a vida de uma criança, você toca a vida de uma nação inteira. Guarde isso no seu coração. E o outro texto que eu quero trabalhar com vocês aqui é 1 João, capítulo 2, 12 e 13. Abra aí comigo a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 12 e 13. Diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Queridos, quando nós pegamos o contexto aqui, você vai ver que João ele está escrevendo para 3 gerações: pais, filhos e os jovens. O que ele está dizendo para cada um? Primeiro, para os filhos, ele está dizendo que os pecados são perdoados. Para a segunda aqui, ele está dizendo para os pais, ele está dizendo que os pais conhecem aquele que existe desde o princípio. Então, se os pais conhecem, os filhos conhecerão. Mas ele está dizendo para os jovens, que ele está escrevendo para os jovens, porque eles têm desvencido o maligno. Queridos, essa geração, ela vencerá as artimanhas do maligno. Por quê? Porque ela tem pais que conhecem aquele que existe desde o princípio, e desde a infância, elas já estão sendo ministradas e os pecados estão sendo perdoados. Queridos, não hesite em liberar a palavra de Deus para os pequeninos, porque eles crescerão e se tornarão fortes para vencer o maligno. Talvez nós não vemos ali, no momento ali, você não está vendo nada acontecer, mas o Senhor está trabalhando no interior deles. E aí, o último texto que eu quero trabalhar com vocês é Atos, capítulo 2, versículo 39, que diz, pois a promessa, escute isso, queridos, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e todos os que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Sabe o que Pedro está dizendo aqui em Atos? Ele está dizendo que o Senhor liberou sobre você a promessa, mas ela não paralisa. Atos capítulo 2, versículo 39. Mas ela não paralisa em você. Lembra o que eu disse na nossa última aula? O nosso Deus é um Deus geracional.
Queridos, você recebeu a semente, você cresceu, você tem dado frutos, mas o seu fruto, o seu primeiro fruto é o seu filho, é a sua filha, e ela dará frutos permanentes, porque o Senhor tem chamado essa geração. Os vossos filhos profetizarão. Queridos, isso é blindar uma geração. E eu te pergunto mais uma vez, o que você tem? Se você está com um caderno, uma caneta aí, ou se você está digitando, ou se você está dirigindo, está trabalhando, faça essa pergunta para você. Ou melhor, faça essa pergunta para o Senhor. Senhor, o que eu tenho? E que pode ser útil para o seu reino nessa geração? Hoje você não vai olhar para o que você não tem. Hoje você vai olhar para o que você tem. Senhor, o que eu tenho? E eu compartilho com vocês aqui uma última coisa que Deus falou comigo, isso foi recente, há um ano atrás. Eu estava muito mexida dentro do meu interior pelo fato de algumas coisas que estavam acontecendo comigo e eu me achava incapaz de dar ao Senhor o meu melhor. Na realidade, eu queria ali levantar um memorial diante do Senhor e eu estava sem condição nenhuma de levantar. E aí eu sentei ali na minha sala, mais ou menos umas 11 horas da noite, e o Senhor falou comigo assim, segundo Reis, capítulo 4, que vai falar sobre a viúva, que tinha só um punhado de azeite. E aí o Senhor pegou e começou a ministrar o meu coração acerca disso. E o Senhor começou a falar comigo, e é por isso que eu coloquei essa pergunta aqui para vocês. O que você tem? E o Senhor pegou e falou assim, olha, aquela viúva só tinha um punhado de azeite, o que você tem? Falei, Senhor, mas o que eu tenho eu já te entreguei. E o Senhor virou para mim e falou assim, de tudo que você tem, você pode dar mais. Eu falei, Senhor, como assim? De tudo que eu tenho eu posso dar mais? O Senhor falou assim, você está me dando, Ariel, aquilo que para você é físico. Dinheiro é físico, mantimento é físico. Tudo quanto é a oferta que você quiser me dar é algo físico. Mas mais do que as suas ofertas, mais do que os seus sacrifícios, eu quero você. E de tudo que você tem, você pode dar mais. Você pode me dar mais o seu sorriso, você pode me dar mais as suas orações, você pode me dar mais o seu tempo, você pode me dar mais a sua entrega. De tudo que você tem, você pode me dar mais. Queridos, aquilo foi mexendo dentro de mim. E o Senhor disse para mim assim, pesquise o significado do nome Eliseu. Eliseu significa o Senhor é a minha riqueza. E o que o Senhor estava ministrando ao meu coração é, eu sou tudo que você precisa. Mas de tudo que você tem hoje, você pode me dar mais. Me entrega tudo. E de tudo que você tem, você verá que eu usarei para o meu reino. Profeta, aquilo o Senhor começou a revirar meu coração dentro de mim. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não posso deixar de te dar minha excelência. Talvez não seja tudo que você merece, mas eu te dou tudo que eu tenho. E ali, queridos, eu comecei a passar em revista tudo que eu fazia para o Senhor. E eu vi que eu fazia tanta obra medíocre para o Senhor, sabe, profeta? Eu via que muita coisa que eu fazia para o Senhor não era para o Senhor, era para mim mesmo. Sabe? Os Edoms, eu fazia muito para o Edom, para o Deus Ariel que havia dentro de mim. E ali eu comecei a falar para o Senhor, falei, Senhor, essas obras aqui, ó, não foi para o Senhor, foi para satisfazer o meu ego, mas eu te entrego até essas obras, porque eu quero aprender a fazer com o Senhor com excelência para o Senhor. Eu renuncio o Deus Ariel que há dentro de mim. E eu quero levantar um altar para o único Deus que pode governar a minha vida. Então, queridos, de tudo que você tem, você pode dar mais. Olhe para dentro de você nessa manhã. Quem é o Deus que está governando aí? Se não é o Senhor, renuncie Ele.
Arranque ele de dentro de você para que você possa servir ao Senhor com excelência. E aí, ao final disso tudo, o Senhor me deu o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, que diz assim: quem sou eu, meu Pai? E quem é o meu povo, para que possamos ofertar de forma tão voluntária diante do Senhor? Porque de tudo que temos, já é teu, e te devolvemos tudo que já é teu. Saiba que o Senhor tem liberado coisas nas nossas mãos aqui. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas obras. O Senhor tem liberado muitas coisas sobre as nossas mãos. Mas de tudo que o Senhor tem nos dado, nós podemos dar mais. Talvez a pergunta que nós precisamos fazer hoje para o Senhor é: Senhor, quem tu és e o que queres que eu te faça? Talvez nós estamos precisando ter os nossos olhos iluminados, como os olhos de Paulo, e fazer essa pergunta para o Senhor: Senhor, quem tu és e o que queres que eu te faça? E talvez o Senhor, ele tem... Eu nem sei por que eu estou dizendo isso aqui, que eles nem está aqui, ó, no material que a gente montou, mas talvez o Senhor está querendo recalcular algumas rotas aqui. Olhe para o que o Senhor tem colocado em suas mãos. As suas mãos carregam marcas de amor. O Senhor tem ferido o seu coração de amor, queridos. Se não tem ferido, peça a Ele que fira. O Senhor, eu estava estudando João, capítulo 21, quando Jesus pergunta para João: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E eu estudando aquele texto ali, logo eu parei e falei assim: e se fosse comigo que o Senhor estivesse perguntando: Arielle, tu me amas? Talvez a minha resposta seria como a de Pedro: Senhor, eu amo. Mas o Senhor não espera de nós somente um amor de amigo. O Senhor espera de nós um amor ágape, um amor sacrificial. E da última vez que o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? A palavra vai dizer assim que Pedro, ele fica chateado pela pergunta do Senhor. E Pedro vai dizer assim: Pedro não diz eu te amo. Pedro vai dizer assim: Senhor, tu sabes. Sabe o que Pedro está dizendo? O Senhor conhece o meu levantar e o meu deitar. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. O Senhor sabe da palavra que vai sair da minha boca antes mesmo que eu diga. O Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe que eu não estou pronto para morrer pelo Senhor. E aí Jesus pega e diz para Pedro do mesmo jeito: apacenta as minhas ovelhas. E aí sabe o que Jesus faz com Pedro? Coloca ele para andar com João. Eu falo, profeta André, que eu me identifico muito com Pedro, sabe? Tanto nos defeitos quanto nas qualidades. E um dia, estudando sobre isso, eu falei com o Senhor, falei: Senhor, o Senhor conhece o meu levantar e o meu deitar, o Senhor sabe das palavras que saem da minha boca. E eu bati o meu joelho no chão e falei com o Senhor, falei: o Senhor sabe que eu não estou pronta para morrer pelo Senhor. Eu fui sincera com o Senhor. Eu falei com ele, falei: o Senhor sabe que eu não estou pronta. E talvez eu seria igual Pedro, eu falaria que se eu estou aqui, ó, de peito aberto para morrer pelo Senhor. Mas é a verdade? Tô não. Eu não te amo nesse nível, não. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, que era de manhã nesse dia, eu falei: o que eu quero te dizer nessa manhã é que eu não estou pronta não para morrer pelo Senhor, mas tu podes me curar se o Senhor quiser. Tu pode ferir meu coração se o Senhor quiser. Tu pode ferir meu coração com tanta marca de amor, ao ponto de eu viver um amor sacrificial. Queridos, o Senhor quer a nossa sinceridade. E aí Jesus pega Pedro para caminhar com João, porque João estava pronto para morrer por Jesus. Talvez o Senhor tenha levantado uns João aí para caminhar com você, para te ensinar a ser ferido de amor. E quando nós entendemos isso, queridos, é extraordinário. Porque de João 21 a Atos 2, você vai ver outro Pedro.
você vai ver outro Pedro. Queridos, nós precisamos ter o nosso coração ferido de amor. E aqui eu encerro te dizendo, pais, pastores, Igreja de Cristo, nós não podemos perder essa geração. As crianças, os adolescentes são parte do nosso rebanho. Portanto, blindar essa geração é responsabilidade nossa. Conduzi-los ao destino profético delas é responsabilidade nossa. Então, eu faço novamente essa pergunta para você. O que você tem? Não temos tempo para dar desculpas. E é do que você tem que Deus fará um grande mover nessa geração. Então, posicione-se. Vamos juntos e se importe com aquilo que o seu coração se importa. Deus pode ferir o seu coração de amor? Jesus pode ferir o seu coração de amor nessa manhã? Então, que a sua fala nessa manhã seja: Senhor, de tudo que eu tenho eu posso dar mais, e eis-me aqui para fazer a sua vontade. Amém, queridos? Eu encerro aqui a minha parte, porque se eu falar mais aqui vai ser da Arielle, não vai ser do Espírito. E antes de finalizar, eu quero agradecer ao apóstolo Éder, agradecer à profeta Andréia por esse tempo, pela oportunidade. Agradecer é muito fofo. Obrigada, viu, pastora Neide? Muitos não me acham muito fofa, não, sabe? Mas eu quero agradecer a oportunidade e dizer a vocês, queridos, que estamos em uma grande obra na qual não podemos parar. Né? Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, né? E de podermos compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Que o Senhor, Ele possa realmente, sabe, ferir o nosso coração de amor e que nós podemos, queridos. Eu vou deixar um texto aqui para vocês lerem depois, que está em Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. O Senhor me lembrou isso agora. E tem 2 meses que o Senhor me conduziu a declarar esse texto. E eu acho que ele encaixa aqui com esse encerramento. Profeta, posso ler rapidinho? E eu encerro? Pode. Diz assim o texto. Eu quero só que você me ouça, queridos. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 12, diz assim: Entretanto, tudo que me servia de vantagem, considero por causa do Messias desvantagem. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação ao valor supremo de conhecer o Messias Yeshua como meu Senhor. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e as considero como lixo a fim de obter o Messias e ser encontrado unido a ele. Desprovido de qualquer justiça pessoal baseada no legalismo possuidor, porém da justiça decorrente da fidelidade do Messias, justiça proveniente de Deus com base na fé. Sim, desisto de tudo a fim de conhecê-lo. Isto é, conhecer o poder da sua ressurreição e de seu sofrimento, à medida que sou conformado à sua morte, para que de alguma forma eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido ou que já tenha alcançado o alvo. Não, continuo a prossegui-lo na esperança de apropriar-me do que o Messias já alcançou para mim. O que Paulo está dizendo, resumindo aqui, eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele. E que esse seja o anseio do nosso coração. Que o Eterno abençoe vocês. A palavra está com a profeta aí. Amém, queridos, amém. Nós vamos cear. Eu não quero completar o que a Arielle falou, porque está completo. Mas eu quero trazer algo que o Senhor trouxe no meu coração, até mesmo porque quando o Senhor falou comigo sobre a viúva
a Arielle falou sobre a viúva e ainda falou assim, não sei nem por que eu tô falando isso. Falei, Deus, o Senhor é muito tremendo. Quando o profeta perguntou para aquela mulher, o que você tem? Ela disse assim, olha, só tem um pouco de azeite. Queridos, às vezes nós não conseguimos enxergar. Aquela mulher não tinha só azeite. Ela tinha casa, ela tinha filho. Mas ela estava tão tomada, ela estava tão submersa nos problemas, ela estava olhando tanto para aquilo que estava afogando ela, que ela não conseguia enxergar o que ela tinha. Ela só via um pouco de azeite e a morte. E nós temos muito mais do que aquilo que nós estamos vendo. Talvez hoje, quando a Arielle perguntou, né, o que você tem, talvez você teve dificuldade de pensar o que eu tenho para ofertar ao Senhor. O que eu tenho para oferecer ao Senhor? Como que eu posso? De repente você olha e fala assim, como que diante de tanto conhecimento, quem sou eu para falar algo? Queridos, tem pessoas que Arielle, o Cassiano, o apóstolo, nunca vai alcançar. Quem vai alcançar é você. O que tem em você é o suficiente para alcançar vidas. E no Salmo 103, versículo 1, diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se em você existe dor, que essa dor bendiga o nome do Senhor. Se em você existe trauma, que esse trauma bendiga o nome do Senhor. Se em você existe medo, timidez, escassez, independente daquilo que tem na sua vida, que isso que está na sua vida bendiga o santo nome do Senhor. Que o Senhor possa usar tudo que está em você. Não se limite pela sua vida como ela está. Não se limite. Não olhe, mas como que eu vou falar? Como que eu vou ajudar uma mulher com um casamento destruído se o meu casamento não está bem? Queridos, o seu casamento não é o padrão, não é o parâmetro é o Senhor. Como que eu vou cuidar de crianças se as minhas crianças... O parâmetro é o Senhor. Conserte o que você tem que consertar na sua vida, mas ao mesmo tempo derrame. Como ouvirão se não há quem pregue? Como? Sabe, ame o Senhor de uma forma prática, de uma forma atuante, simples. Não queira ser como ninguém, seja você é o suficiente para ser um desenho perfeito, um projeto lindo da parte do Senhor. Amém? Não tema que esses dias sejam dias de ativação e nós vamos cear. Mas antes de cear, eu conversei com a P ontem, até vi a pastora Neide colocando aqui no chat, teve pessoas que me procuraram sobre ofertar no ministério. E eu já vou... Deixa eu ver se eu copiei aqui. Tá aí o Pix, liberado e abençoado pelo apóstolo. A gente tem ofertado, né, através das renúncias. Nós não fizemos renúncia essa semana, mas foi coisas tão preciosas. Ativa essa palavra, queridos. A Bíblia diz assim, compra o conhecimento. Sabe? Oferte, declarando, Senhor, esse conhecimento agora é meu, eu comprei ele. É um altar bom. Você quer se mover em altares, levantar novos altares, invista em altares bons. Então tá aí que você possa estar ofertando e comprando esta palavra, tudo que foi derramado durante essa semana, amém? Queridos, em Mateus 26, o Senhor fala, amém, me chama lá. Amém, me chama que a gente conversa. Me chama no WhatsApp. O Senhor fala, coma do pão, beba do vinho, né, do suco. E isso é o meu corpo e o meu sangue. E, queridos, a gente tem falado tanto de religiosidade. E muitas vezes eu vejo a gente fazendo a ceia de uma forma tão mecânica. O maior ato profético que existe na Terra. E às vezes se perguntar por que faz? Porque é o dia de fazer. Mas o que o Senhor está dizendo é, coma e beba de mim, queridos. Isso aqui é só um pão, xalá. Isso aqui é só um suco de uva. Mas no mundo espiritual, a representação disso aqui é o próprio Cristo. E quando a gente fala de corpo, né, o Senhor está falando corpo. Coma o meu corpo e beba do meu sangue. Quando nós falamos do corpo, nós vamos ver que no corpo tem genética.
Nós vamos ver que no corpo tem DNA, que no corpo tem anticorpos, que no corpo tem vida. E Jesus está dizendo assim, hein? Vamos ser um. Vamos nos misturar. Eu quero pegar o meu corpo e o meu sangue e misturar com o seu corpo e com o seu sangue para nós sermos um. E hoje, né? No corpo de Cristo hoje, existe o maior poder que pode existir, que é o poder da ressurreição. Então, não vamos fazer essa ceia de uma forma mecânica. Mas talvez, quando você foi confrontado aí, né, como eu fui, o que você tem nas mãos, o que você pode dar ao Senhor? Talvez você viu tantas limitações, mas agora coloque isso diante do Senhor e fala, Senhor, que o poder do corpo e do sangue do Cordeiro, que o poder da ressurreição entre aqui aonde está tendo morte e traga vida. Que a vida do Cordeiro, queridos, nessa sexta-feira, entre sobre cada um que está participando dessa ceia. Que a vida mesmo, que a genética, a libertação, a cura, a restauração, a transformação entre em você. Que hoje, quando terminar esse momento, a gente pode encerrar e dizer assim, uau, eu estou um pouquinho mais parecida com ele. Eu me misturei um pouquinho mais. Eu sou um pouquinho mais um com ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nos apresentar, Deus, diante do Senhor. Diante, Deus, desse ato profético que representa a própria vida do Messias, Pai. E nós queremos, Deus, declarar em nome de Jesus que não estamos simplesmente, Deus, comendo um pão ou bebendo um suco, Deus, mas nós estamos nos apropriando das verdades espirituais que falam, que cercam a vida do Messias. Em nome de Jesus, Senhor, que ao cearmos, os códigos genéticos de Jesus entrem em nós. Deus trazendo cura. Deus trazendo cura física, Deus trazendo alinhamento, trazendo restauração, trazendo libertação, ativando, Senhor, propósito, ativando, Senhor, chamado. Deus levantando, Deus, de dentre os mortos, aqueles que estão prostrados, para Deus cumprir o teu ide, para ser, Senhor, semelhante a ti nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser levados agora nessa dimensão do Espírito. E dentro dessa dimensão, Senhor, que os códigos da vida de Jesus entrem em nós. Entre no nosso corpo, entre, Senhor, na nossa alma, entre, Senhor, no nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que aonde há morte atuando, Senhor, que o poder da vida entre. Senhor, se há morte na alma, ligada, Senhor, à ansiedade, à depressão, a medo, a traumas, a insegurança, Senhor, que o poder da ressurreição entre, anulando, Senhor, aniquilando toda atmosfera contrária. Se há, Deus, em nome de Jesus, morte física, que o poder da vida entre, trazendo vida sobre cada célula, Pai. E aonde há, Deus, morte espiritual, ministerial, que o poder da vida entre, levantando, Senhor, um poderoso exército sobre esta terra. Deus, consagramos agora esses elementos e declaramos, Pai, em unidade, como corpo, como um só povo. Declaramos, Deus, que entramos nesse momento com ação de graças, com consciência do que é o corpo de Cristo e vivendo, Senhor, a excelência desse corpo. Que esses elementos agora, Senhor, entrem em nós, cumprindo o propósito que Jesus estabeleceu ao declarar a ceia. Que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre cada vida. Que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre cada casa. Que famílias, Senhor, como a Arielle disse, que famílias sejam incendiadas. Incendiadas, Senhor, pelo teu poder, pela tua palavra, pela manifestação, Senhor, da tua glória. Pai, em nome de Jesus. Que este final de semana, Senhor, seja um final de semana de alinhamento. Seja um final de semana, Deus, de recalcular a rota.
e que possamos voltar segundo, Senhor, segunda-feira com as espadas afiadas prontos para mais um tempo. Que cada casa aqui seja guardada, que o sangue de Jesus seja marca profunda sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que seja realmente, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre você. Não é somente uma oração, mas que seja um final de semana de realinhamento de rota, onde vidas serão levantadas, reposicionadas, para cumprir o que o Senhor te chamou para fazer nessa terra. Arielle, obrigada. Cassiano não está, mas obrigada. Foi uma honra estar com vocês. Foi uma honra. O Senhor falou muito comigo, trouxe muitas lembranças nesse tempo. Agora eu vou para o Senhor, né? Falar, Senhor, o que eu vou fazer com isso tudo? Mas eu sei que é um tempo precioso e eu creio que nós teremos outros tempos assim. Eu vou colocar o Pix lá no grupo também, e que seja um tempo, que essas ofertas que serão levantadas, seja um tempo de ativação ainda maior sobre o ministério, e também sobre cada vida que está ofertando em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Segunda-feira a gente está de volta com o apóstolo. Que Deus abençoe vocês.